Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira, sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos dar continuidade na configuração do nosso adaptador de rede. Nós vamos configurar o Default Gateway, nós vamos ver o que é um roteador e vamos analisar a tabela de roteamento da nossa máquina virtual. Para entender esse termo, Default Gateway, você precisa compreender o que é um roteador. Um roteador ele é um dispositivo utilizado para conectar redes. Ele encaminha pacote de dados de uma rede para outra. Via de regra, em uma rede, um host só consegue se comunicar diretamente com hosts que estão dentro da mesma rede. A partir do momento que um host precisa se comunicar com outras redes, quando ele precisa enviar um pacote de dados para fora da sua rede, a única maneira de fazer isso é através de um roteador. Vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos dois segmentos de rede, divididos por um roteador. Um cenário típico de uma empresa, de um ambiente corporativo. Um roteador está conectando a rede de um departamento com outro departamento. No segundo exemplo, nós temos uma empresa ou um escritório conectado à internet através de um roteador. No terceiro exemplo, nós temos uma residência. Possivelmente seja a rede que você possui na sua casa. Você possui um roteador, que é um cable modem ou um ADSL, que lhe conecta com a internet. O roteador ele estará sempre conectado a no mínimo duas redes. Ele fica situado no limite entre uma rede e outra. Ele faz fronteira entre uma rede e outra. Default Gateway. O Default Gateway, também conhecido como Gateway padrão, ele representa o endereço IP de uma das interfaces de um roteador. Ele é utilizado quando você precisa se comunicar com outros hosts fora da sua rede. Quando um host quer se comunicar com outro, ele vai enviar um pacote de dados. Se o endereço da rede de destino do pacote for diferente do endereço da rede do host de origem, o pacote terá que ser roteado para fora da rede local. E para que isso ocorra, o pacote é enviado para o Default Gateway. Vamos ver um exemplo. Nesse desenho, nós temos dois servidores, um computador cliente, um switch e um roteador conectado à internet. Todos os hosts do desenho estão utilizando o prefixo 192.168.200 com a máscara de rede 255.255.255.0. Eles estão na mesma rede. O computador cliente cria um pacote de dados. Ele analisa o endereço IP de destino para validar se o endereço de destino é local ou se pertence a outra rede. Se for local, ele encaminha o pacote de dados dentro da rede local, como é o caso desse exemplo. O IP de destino é 192.168.210. Esse endereço está dentro da rede local, então ele encaminha o pacote de dados diretamente ao destino. Vamos ver o segundo exemplo agora. O computador cliente cria outro pacote de dados, ele analisa o endereço IP de destino para validar se o endereço de destino é local ou se pertence a outra rede. Se o host verificar que o endereço não pertence à rede local, ele vai precisar do Default Gateway. Dessa vez, o endereço de destino pertence a outra rede, então ele encaminha o pacote de dados para o Default Gateway. Se ele não possuir o Default Gateway configurado, ele não irá conseguir chegar ao destino, porque ele não conhece o caminho para outras redes. Nós podemos fazer uma analogia com um sistema telefônico. Imagine uma empresa e dentro dela cada colaborador possui um telefone e um ramal. Quando você quer falar com o seu colega, você liga diretamente no ramal dele. A ligação ela é interna, ela permanece dentro da rede local. Quando você quer falar com alguém fora da sua empresa, a ligação ela é externa. A ligação é encaminhada para a operadora. Então a operadora lhe conecta com o número que você discou. A central de origem, o seu número, com a central de destino, do número que você discou, correto? Então, é bem semelhante ao processo de roteamento. E como que os hosts tomam a decisão para encaminhar um pacote de dados? Eles tomam essa decisão com base na sua tabela de roteamento. O host analisa a sua tabela de roteamento e verifica para onde ele irá encaminhar o pacote. Para ver a tabela de roteamento, você pode utilizar o comando routeprint ou netstat-r. Vamos ver na prática a tabela de roteamento da máquina virtual que nós estamos configurando. Eu vou mostrar para vocês o desenho da estrutura do meu VirtualBox para facilitar o entendimento. Essa é a estrutura do meu VirtualBox, o que eu tenho configurado até agora. Esse é o servidor Windows Server 2016 que nós estamos configurando.
ele possui 2 adaptadores de rede, logo nós temos 2 redes diretamente conectadas, rede interna e rede NAT. Eu tenho outra máquina virtual com um servidor Active Directory e também mais uma máquina virtual com Windows 10, uma máquina cliente. Primeiramente, vamos conferir as configurações de rede e depois nós vamos ver a tabela de roteamento do servidor Windows Server 2016. Você vai até o menu Iniciar e digita cmd. Vai abrir o prompt de comando. Nós vamos utilizar o comando ipconfig para conferir as configurações de rede. Como nós podemos ver, 2 adaptadores de rede. O primeiro, rede NAT, com IP 10.0215, e eu tenho um gateway configurado 10.022, que foi configurado automaticamente pelo VirtualBox. E o outro adaptador de rede, rede interna, nós configuramos manualmente, com IP 192.168.210, e nós não definimos nenhum gateway. Vamos verificar a tabela de roteamento. Eu só vou limpar a minha tela antes. Você pode utilizar o comando cls e dar um Enter para limpar a sua tela. Para exibir a tabela de roteamento, a gente utiliza o Route Print e dá um Enter. Ele exibe logo no início a lista das nossas interfaces e o número de identificação de cada uma, 2, 16, 1, 13 e 11. Nós temos 4 interfaces. As primeiras 2 são as minhas interfaces do VirtualBox. A terceira é a interface de Loopback. Ela é uma interface fictícia de software utilizada quando o host quer se comunicar com ele mesmo. E as outras 2 são interfaces ISATAP, e você utiliza essas interfaces quando você precisa de compatibilidade entre hosts IPv6 e IPv4. Não é o nosso caso. O comando routeprint ele irá exibir a tabela de roteamento IPv4 e IPv6. Como nós não estamos usando IPv6, nós vamos considerar apenas a tabela IPv4. Na tabela de roteamento, nós temos 5 colunas. A primeira, endereço de rede, depois a máscara, endereço do gateway, interface, métrica, que é o custo. Na coluna endereço gateway, nós temos a mesma informação lá do ipconfig. Nós temos o gateway 10.022. Cada linha na tabela de roteamento corresponde a uma rota. Essas rotas, elas derivam das redes diretamente conectadas e da configuração do default gateway. Os hosts, eles acrescentam automaticamente todas as redes diretamente conectadas e cria uma rota para cada uma delas. Como nós vimos anteriormente, nós temos 2 redes diretamente conectadas. Essa primeira rota, onde nós temos 0.0.0.0 no endereço de rede e 0.0.0.0 na máscara, ela é chamada de rota default ou rota padrão. Depois, nós temos uma rota para a rede 10.020, que é uma rota diretamente conectada. Nós temos uma rota para o endereço 10.0.215, que é o endereço da própria interface de rede, e uma rota 10.0.2.255, que é o endereço de broadcast dessa rede. Depois nós temos a rota para o endereço de loopback. Esse endereço 127.0.0.1, ele se refere ao próprio host, e ele também é utilizado para testes, também conhecido como endereço localhost. Ele é uma rede fictícia, no sentido de não possuir nenhuma interface de rede real configurada com esse endereço. Quando o host quer se referir a ele mesmo, ele usa o endereço de loopback para não ter que enviar pacotes para a rede. São comunicações internas do host, então ele não precisa utilizar a rede para chegar a ele mesmo. E essa rota ela sempre será adicionada, você sempre verá essa rota na tabela de roteamento. Depois nós temos rotas para a rede 192.168.200, da mesma maneira que a rede 10.020, uma rota para a rede, outra para a interface e outra para o endereço de broadcast. Por último, nós temos rotas para o endereço multicast, 224.0.0.0. Tem uma para cada interface. O endereço multicast ele é utilizado quando o host quer se comunicar com um determinado grupo de hosts. E também temos 3 rotas para o endereço de broadcast, uma para cada interface. O endereço de broadcast ele é utilizado quando o host precisa se comunicar com todos os hosts de uma rede. Voltando à rota padrão, esses zeros no endereço de rede e zeros na máscara significam qualquer rede, qualquer destino. Quando o host procura por um endereço na tabela de roteamento, ele sempre procura por uma rota mais específica possível. O que isso significa? Se o host não achar uma rota específica na tabela, ele irá utilizar a rota padrão. Por exemplo,
nós queremos acessar o servidor com o IP 192.168.200.1. Esse endereço pertence à rede que nós estamos diretamente conectados. É a rede 192.168.200.0. Nós temos uma rota correspondente na tabela de roteamento, então ele vai utilizar essa rota. Nós chegamos a esse destino através da interface com o IP 192.168.210. Outro exemplo. Se o nosso endereço de destino fosse 200.200.200.1, nós temos alguma rota correspondente a essa rede? Nós não temos. Então, nós vamos utilizar a rota padrão, a primeira rota. A rota padrão ela é utilizada quando uma rota mais específica não está disponível. Ela é uma rota que corresponde a todas as redes de destino, significa qualquer endereço em qualquer rede. Nós não configuramos o Default Gateway na conexão rede interna. Nós vamos configurar agora o Default Gateway e depois vamos verificar a tabela de roteamento. Eu vou até o canto inferior direito, clico com o botão direito em cima da conexão e vou abrir a central de rede e compartilhamento. Vamos até a conexão rede interna, depois clique em Propriedades, vamos até o protocolo IP versão 4, clicamos em Propriedades e agora vamos definir o Default Gateway. Eu vou colocar o IP 192.168.200.254 e vou clicar em OK. Agora vamos ver como é que ficou a nossa tabela de roteamento. Vamos limpar a nossa tela e a gente utiliza o comando route_print. Agora eu tenho mais uma entrada na minha tabela de roteamento. Tenho outra rota padrão. E aqui embaixo ele adicionou uma rota persistente. Veja que a rota padrão ela foi adicionada com um custo maior. Se o pacote de destino for para uma rede desconhecida, que não está na nossa tabela de roteamento, qual rota padrão será utilizada? A primeira ou a segunda? Será utilizada a que tiver o menor custo, nesse caso, a primeira rota. Em algumas ocasiões, pode ser que você tenha que inserir uma rota manualmente. Por exemplo, eu poderia inserir uma rota manualmente para a rede 200.200.200.0 através do comando route. Então, vamos adicionar essa rota. Então, eu vou digitar route, espaço "-p", espaço "add", a rede que eu quero adicionar, 200.200.200.0, espaço a máscara, então digito mask, espaço a máscara que eu quero configurar, 255.255.255.0. O próximo parâmetro, você coloca o seu gateway. Eu vou colocar o IP 192.168.200.254. E por fim, você seleciona qual a interface que essa rota irá utilizar para chegar até o destino. No meu caso, eu vou colocar IF espaço 16, IF de interface, e o 16 ele é o ID da interface, que é aquela primeira informação que é exibida lá no route_print que nós vimos anteriormente. Se você não utilizar a opção "-p" como parâmetro, essa rota não será persistente, ou seja, se você reiniciar o sistema, essa rota não existe mais, ela se perde. Uma rota persistente, ela fica gravada no registro do Windows e ela é iniciada junto com o sistema. Então, eu vou dar um Enter para adicionar a rota. E agora, se o host tentar enviar um pacote de dados com o destino 200.200.200.1, ele irá utilizar a rota padrão ou não? Não, porque nesse caso ele tem uma rota mais específica. Para deletar uma rota persistente, nós também utilizamos o comando route, só que dessa vez route delete. Você pode colocar a seta para cima e vai exibir o comando que foi digitado anteriormente, e você troca o add pelo delete e depois você dá um enter. Então, para concluir, o que é um Default Gateway? Ele é um roteador? Sim, mas para ser mais específico, ele é o endereço de uma das interfaces do roteador. Tanto o computador quanto o roteador, eles possuem uma tabela de roteamento, e com base nas informações da sua tabela, eles irão tomar a decisão para onde encaminhar os pacotes. A internet ela possui bilhões de hosts, cada um identificado por um endereço único, um endereço IP. Agora imagine, se cada host em uma rede precisasse conhecer o endereço de todos os outros hosts da internet. Seria impossível,
e isso geraria uma sobrecarga de processamento enorme e também um tráfego muito grande nas redes. Ao invés disso, nós encaminhamos os pacotes de dados para o roteador, que encaminha para outro roteador do seu provedor e assim vai passando por outros roteadores até chegar ao endereço de destino. Com isso, nós concluímos a nossa aula sobre roteador e default gateway. Nós vimos o que é um roteador, o que é um default gateway, analisamos e manipulamos uma tabela de roteamento no Windows Server 2016. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado. E se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.